Então sejam bem-vindos a mais um vídeo, voltando às aulas, agora começando os temas do segundo bimestre, propriamente dito. Então esse é um vídeo voltado para o pessoal dos primeiros anos. A gente vai começar a falar sobre as diferenças entre filosofia e ciência. Então, no último vídeo que eu postei no canal, antes das lives, foi voltado para explicar a relação entre filosofia, ciência, religião, arte, cultura. Fiz lá um comentário geral, dando uma introduzida no assunto. Nesse, a gente começa a falar sobre a questão da filosofia relacionada à ciência, né? O que há, talvez, de semelhante e, principalmente, o que há de diferente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. A filosofia, ela foi chamada durante muito tempo na história de mãe de todas as ciências, né? O termo latino lá, mater scientiarum. Porque o método científico, ele surge dentro da filosofia. E se a gente pega lá a história da filosofia, desde a origem dela, quando ela se inicia, quando a reflexão filosófica, pelo menos a reflexão filosófica, que vai surgir na Grécia, na escola jônica, ela tem uma preocupação muito própria, que é a preocupação também da ciência hoje. Os primeiros filósofos, eles vão estar preocupados em dar uma explicação sobre a origem do universo a partir da própria natureza. E aí o que eles têm como base é aquilo que se observa a olho nu e a reflexão que você faz em cima disso. Não tem tecnologia praticamente durante o século VIII, século VII a.C., para se chegar em grandes descobertas, em grandes teorias. Então o que eles fazem é refletir em cima do que se observa a olho nu. Tanto que o primeiro filósofo que vai surgir, o Tales, vai falar que a origem da natureza é a água, porque ele percebe que tudo que é vivo depende da água, então a água é o elemento originário, o elemento que dá origem a todas as coisas. Isso não deixa de ser um método científico. Você observa, e em cima das observações você chega a conclusões. Basicamente, se a gente for parar para pensar, a ciência ela se baseia nisso. Só que há diferenças entre filosofia e ciência, e é aí que a gente vai tentar traçar. Vão ser 2 vídeos. Nesse primeiro eu quero falar um pouco do método, né, da diferença dos métodos entre filosofia e ciência. No próximo vídeo eu vou falar sobre o pensamento do Karl Popper, que é um filósofo que eu já até citei, acho que na última live que eu fiz. É um filósofo que vai ser um dos críticos da ciência e do cientificismo. Vamos lá. Quando a gente fala, então, de métodos, método da filosofia e método da ciência, a ciência ela tem por base o que a gente chama de método indutivo, enquanto a filosofia ela tem por base o método dedutivo. Qual é a diferença desses 2 métodos? O método indutivo, ele vai do particular ao universal. Então você pega casos particulares, percebe uma regularidade nos casos e a partir daí você generaliza, porque não dá para ficar experienciando todos os casos. Diferente é a filosofia. A filosofia ela parte de uma informação que é universal e a partir daí ela vai chegando nas conclusões que são particulares. Isso é o método dedutivo. O método dedutivo é o que a gente também chama lá, é o que a gente de alguma forma estrutura na ideia do chamado silogismo. Então, isso é a base do pensamento lógico, né? Você chega numa conclusão a partir de uma premissa que você tem que ser universal para eu poder chegar numa conclusão. Então é uma questão lógica, né? Exemplo, vamos tentar passar para os exemplos para ficar mais claro, porque eu acredito que deve estar abstrato aí para quem está tentando entender. Quando eu pego falando do método dedutivo, falando do método próprio da filosofia. O método dedutivo, ele parte da ideia de que você, então, tem uma informação universal e chega em conclusões particulares. Informação universal. Quando eu falo, por exemplo, todos os homens são mortais, isso é uma informação universal. Eu estou falando de todos os homens, né? Todos os seres humanos é uma informação. E aí eu atribuí uma característica, são mortais.
Isso é uma afirmação universal. Eu estou falando de todos os seres de uma determinada espécie, aqui no caso o ser humano. Poderia ser também o contrário, sei lá, vamos dizer, nenhum homem é imortal. Também estou fazendo uma afirmação universal, negando, mas ela é universal. Eu estou falando de todos, no caso aí, estou falando de nenhum, mas eu estou generalizando. A generalização é a base aí do que a gente vai dizer que é universal. Isso, né, é a base de toda a filosofia. Todo pensador, de uma forma ou de outra, para ele começar suas reflexões, ele vai partir de uma ideia, pode até não ser verdadeira. E aí é onde entram os problemas que a filosofia muitas vezes vai ter, que um filósofo questiona o outro, enfim. Mas o que eu quero que fique claro para vocês é que o filósofo ele parte de uma premissa para poder fazer suas reflexões. E essa premissa, via de regra, é universal. Eu vou pegar aqui um exemplo que a gente vai ver mais no segundo semestre, quando a gente pensa no Thomas Hobbes. Hobbes é um filósofo da filosofia política, né, ali do século XVI, século XVII. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que todos os homens são, por natureza, egoístas. E aí, em cima dessa afirmação, ele vai chegar na sua teoria política. Ele vai fazendo suas reflexões e chegar na sua teoria política. Então ele diz que a natureza do homem é, por essência, uma natureza corrompida, uma natureza egoísta. O homem, por si só, é um ser egoísta. E aí ele chega em informações, ele vai tirando as conclusões, vai chegando em outras informações. A filosofia ela trabalha muito com isso, com o método dedutivo. Parte-se de uma afirmação universal e você vai tirando conclusões que são particulares. Isso é a estrutura do silogismo. Então, o que é esse silogismo? É essa junção de argumentos ou de premissas para você chegar numa conclusão. Usando esse mesmo exemplo, que na verdade é um exemplo usado pelo Aristóteles, eu só estou reproduzindo, e qualquer livro de filosofia, qualquer site, é muito fácil vocês encontrarem. Todos os homens são mortais. Sócrates é mortal, logo Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É assim que o Aristóteles constrói. Eu não vou entrar aqui em todas as regras do silogismo, tem uma série de regras e tal, para a gente poder ver se um silogismo é válido ou não, porque não é a ideia dessa aula, e nem vou trabalhar isso com quem for meu aluno. De repente, em algum momento, eu posso até fazer uma aula de lógica, falando das regras do silogismo e tudo mais. Eu acho tudo isso muito interessante, mas no Estado eu acabo não trabalhando isso. Trabalhava isso muito quando eu estava no SESI. Mas basicamente a ideia do silogismo eu parto de uma ideia universal, todos os homens são mortais. Chego tenho uma segunda informação que vai estar de alguma forma ligada com a primeira. Sócrates é homem. Então nas duas eu estou falando de homem, de ser humano, da pessoa, né, do exemplar do ser humano. E chego numa terceira conclusão, numa terceira informação que é a conclusão, associando as duas. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é a base do pensamento filosófico. Né? Todos os homens, vou construir aí algo pensando naquele exemplo que eu dei do Thomas Hobbes. Todos os homens são egoístas, os egoístas só pensam em si mesmos, logo todos os homens só pensam em si mesmos, ou logo todos os homens não vão pensar nos outros. É basicamente essa estrutura que o Hobbes vai pensar para o seu pensamento, para a sua teoria política. Então, o método filosófico é baseado na ideia do silogismo, é baseado aí no método dedutivo. Informação universal para chegar em conclusões particulares. O método científico ele é o contrário. Ele parte das informações particulares e generaliza. Que a experiência que a gente faz de qualquer coisa, ela é um caso particular. Eu dei nas lives, até acho que na aula passada, quando eu falei de David Hume, eu usei alguns exemplos, né, sobre a questão lá da gravidade. Quando a gente pega a lei da gravidade, para ela ser formulada, quando o Newton formulou lá no século XV, XVI, não sei exatamente quando foi o tempo de vida do Newton, mas quando você pega
a lei da gravidade, ele pegou baseado o quê? Em experiências reais, em casos reais, em situações particulares, para generalizar e perceber como funcionava a gravidade. Então, se eu pego, por exemplo, esse objeto e solto, percebo que ele cai. Pego esse outro objeto, solto, percebo que ele cai. Pego aqui essa caneta, solto, percebo que ela cai. Isso me leva a chegar à conclusão que todo objeto suspenso no ar, ele vai cair. Então essa é a base da lei científica. Eu parto de casos particulares e generalizo. Então, fiz uma primeira experiência, percebo que o objeto cai. Fiz uma segunda experiência, percebi que o objeto cai. Fiz uma terceira experiência, percebo que o objeto cai. Chego à conclusão de que todos os objetos soltos ao ar, eles vão cair. É claro que aqui ninguém vai fazer só 3 experimentos. Vamos pensar, por exemplo, nesse contexto que a gente está vivendo, aí da pandemia e tudo mais, como se dá essa análise do método científico. Estão lá testando, seja algum remédio para curar o Covid-19, o coronavírus, né, a doença causada pelo coronavírus, seja as vacinas. Então você faz os experimentos, você testa em pessoas, você vai testar lá em 100 e tantas pessoas. Ah, não deu reação alérgica, deu certo, tal, não sei o quê. Então, a partir daí você chega à conclusão de que vai dar certo para a humanidade como um todo. Se você faz a experiência, você testou com 100 e tantas pessoas, sei lá, 20 se curaram e as outras 80 não se curaram e não tiveram, na verdade a vacina ela não cura, ela previne, né? Mas sei lá, 20 não pegaram a doença, as outras 80 pegaram a doença e sei lá, ainda tiveram algum tipo de complicação, então aquela vacina não funciona. Então o grande problema, então a grande questão da ciência é isso, você parte dos testes, que são os casos particulares, para você chegar num resultado confiável. Não dá para confiar numa experiência só porque de repente deu certo em um caso, em 2 casos. Você precisa ter um número seguro de casos para poder chegar numa conclusão. Né? Testei lá um remédio contra o corona. Testei a cloroquina, que agora é a moda da coisa. Sei lá, de 20 casos que foram testados, 2 deu certo. Os outros 18 deu complicação, não curou, matou. Dizem que a cloroquina acelera o coração, enfim. Então não é um remédio recomendado. Por isso que a ciência ela não resolve as coisas tão facilmente. Aqui a gente está pegando um exemplo até cotidiano para a gente poder entender, mas por isso que não se desenvolve assim, uma vacina ou um remédio tão facilmente. Você precisa ter uma coisa segura. Né? Não é só porque de repente deu certo em um caso, em 2 casos, que vai dar certo sempre. E aí que entra a questão. Quando a gente fala, onde vai entrar a principal crítica da filosofia à ciência? No método dela. Né? Como a ciência ela se baseia no método indutivo, que você parte de casos particulares para chegar num caso universal, num método universal, numa informação universal, você corre o risco de passar por cima das exceções. Aqui eu dei os exemplos lá de jogar as coisas. Mas vamos supor que eu tivesse uma bexiga de gazélio aqui na minha mão. Eu não tenho aqui no lugar que eu tô. Se eu tivesse com uma bexiga de gazélio na minha mão e eu soltasse, ela não ia cair, ela ia flutuar. Já me levaria a ter que rever minha lei da gravidade. Claro, a gente sabe porque que a bexiga de gazélio ela não voa. Ou ela não cai, ela flutua, ela voa. Mas vamos supor que a primeira vez você está fazendo os testes lá sobre a gravidade para formular a lei. Soltei uma bexiga cheia com gazélio, isso me leva a ter que refletir o que está acontecendo, porque a lei científica não está dando tão certo assim. A lei científica, toda lei científica, ela é uma generalização de experimentos. Né? Vocês estão vendo em física, em química, mesmo em biologia, uma série de leis. Essas leis científicas são frutos dos experimentos, são frutos dos estudos que os cientistas no decorrer da história fizeram. Quer dizer que esses estudos não têm valor ou coisa assim? Lógico que tem. Mas pode haver exceção. Pode haver exceção. Né? Se eu de repente soltasse um objeto que fosse, e ao invés dele cair, ele ficasse flutuando,
já não dá para dizer que todo objeto flutua, todo objeto é atraído pela Terra, todo objeto cai quando solto no ar. Então é isso que o método científico é onde ele passa por críticas. Percebam aqui como está muito ligado ao pensamento do Hume. Eu já citei o Hume aqui na videoaula, para ver como está muito ligado ao pensamento do Hume. O Hume defendia que não é porque eu sempre vi um caso acontecer, vários casos acontecer da mesma forma, que necessariamente o próximo vai ser do mesmo jeito. É isso, a base da crítica da filosofia à ciência está aí. Então, para a gente perceber como mesmo a ciência tem suas limitações. Vou falar um pouco mais disso no segundo vídeo, quando eu começar a falar do pensamento do Karl Popper. Então, eu encerro esse primeiro vídeo aqui, vamos passar para a segunda parte, falando especificamente do pensamento do Popper.